Bora, Mengão, para as notícias aqui no nosso canal, analisando o que a imprensa esportiva está falando do Flamengo. Depois do grande massacre de 8-2 em cima do Maringá, meu amigo, não teve jeito. E olha o jornal aí, meia hora falando o seguinte: voa, Mengão de Jorge Sampaoli. É, meu amigo, o Flamengo atropelou sem dó e sem piedade. 8-2, acho que nem o torcedor mais confiante imaginaria que seria um placar tão elástico como foi. E o Pedro, hein? Pedro está decolando 4 gols. Gabigol voltou a jogar bem na partida, hein? Eu gostei do Gabigol. E o Gerson, meu amigo, se o Gerson continuar jogando futebol como está jogando, esse ano o Flamengo vai decolar. O Flamengo precisa melhorar apenas na defesa. A defesa precisa melhorar, tomou 2 gols no Maringá, tem que corrigir esses erros, tem que fazer partida sem tomar gol, essa é a verdade. Vamos aqui analisar nesse momento, porque o Sampaoli está dando jeito no Flamengo, hein? E a torcida gritou no Maracanã, o grande campeão voltou. Vamos então ver o que vai acontecer. Domingo tem clássico. Vamos ver o que vai acontecer para essa partida. Vamos aqui analisar os comentaristas trazendo as informações do Flamengo. Nação, faz o seguinte, presta atenção, para um pouquinho, vai rapidinho aqui embaixo, aperta aí o botão no like aí. Por quê? Presta atenção. Hoje, minha amiga, é comemoração, Mengão atropelou, o Flamengo está voltando. Vamos bater recorde de likes nesse vídeo, quero ver a força da torcida, ó, do nosso Flamengo. 1000 likes pra esse vídeo, hein? Quero ver a força da nação. Se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho das notificações, assim sempre você vai receber todos os vídeos, tá bom? Créditos, canal ESPN Brasil, link na descrição. Bora pras notícias do Flamengo. Para o assunto, é um time que só dentro de campo, na análise de dentro de campo, tinha o mesmo desafio ontem que o Corinthians, que era fazer mais de 2 gols de diferença do seu adversário, tecnicamente inferior, e conseguiu. E fez 8. Só esse daí fez 4, que é o Pedro. Essas são as manchetes da imprensa carioca. Voa, Mengão, de Sampaoli. Adoro meia hora, um beijo. Mengão goleia e vai às quartas, o retorno do Malvadão. E aí é o Instagram do Gabigol, que diz o seguinte, o Arrascaeta colocou, sabe muito, Gabigol, no pênalti. Aí o Gabigol repostou dizendo o seguinte, que saudade, volta logo, só você me enxerga. Um universo diferente, né? São universos completamente diferentes. Mesmo, eu acho que estava arrumadinho, mas eu achei que também fica aquela história, né? Claro que é maravilhoso ter feito 8-2, é isso mesmo, né? Se não tivesse feito, estaríamos falando da crise no Flamengo, cumpriu o papel jogando bem, né? Mas tem que tomar um cuidado, né? De a gente, de repente, criar um conto de fadas, né? Sim. Porque houve lances em que o Maringá, por fragilidade, quase que deu o gol pro Flamengo, né? Se confundiam ali na marcação, tem momentos que há uns buracos, assim, que o Flamengo transita ali tranquilamente. Então, assim, o próprio Sampaoli tem que saber disso. Maravilhoso, bom para autoestima, mas vamos com calma e tal. E o Gerson, é isso que você falou, Gabi, eu acho fundamental, assim. Aquele Gerson que todo mundo elogiava, era apaixonado do Jorge Jesus, ele tinha uma função de marcação muito pequena, né? O Arão fazia ali aquele cinturão em volta dele e ele dava aquele toque de bola até um pouco mais atrás, né? Chegava e tal. Esse novo Gerson, né, se é isso que o Sampaoli quer, é um cara que ele está lá na frente. A gente viu o Gerson em lugares que ele... Nossa Senhora, né? A gente não vê há muito tempo. Foi quando ele era atacante do Fluminense que ele ficava ali na esquerda. Passeou, né? Ele Exatamente. Bailou ali pela frente Ele com muita facilidade. Flutuou, né? Por onde quisesse. E o Gabigol é isso. Eu acho que eu concordo com vocês, mas acho que é um desafio colocar os dois em campo. E às vezes teve momentos do jogo ontem, né? Em que ele foi brilhante. Tinha horas que ele ficava numa área ali, um pouco antes da área, entre a intermediária e a grande área, ele ficava meio perdido, não é de hoje, que ele não é mais aquele cara que está lá na frente. Você lembra como é que era com o Bruno Henrique, né? Como que ele recebia a bola normalmente 1 contra 1, aí virava para a esquerda e fazia aqueles golaços e tal. Ele parece que continua perdido. Eu acho que a missão do Sampaoli vai ser isso, encaixar o Gabigol, encaixar para ser um cara que sirva aos companheiros, mas companheiro, vamos também devolver mais bolinhas para ele. Né? Ele às vezes recua, ele vem até o círculo central, quase. Exato. Vem no campo do Flamengo pegar a bola. Ele encaixou, inclusive, bons passes longos, né? Num deles ele botou o menino Wesley na cara do gol, em que ele vem pegar a bola quase que no campo do Flamengo. Agora, essa questão do Gerson, isso aí é um outro desafio para o Sampaoli,
que é encontrar esse equilíbrio entre a capacidade ofensiva do Flamengo, que é um DNA muito forte nesse elenco, e a segurança defensiva. O Internacional fez seus gols caindo nas costas dos volantes. Num espaço que fica ali entre... Fica mesmo, porque é um time que... Tem um desequilíbrio muito claro. É um time claro. que vai à frente e às vezes se desconecta, as linhas se desconectam um pouco. Se os zagueiros não acompanharam, não fizeram uma linha muito alta, vai surgir o espaço. E por ali, o Alan Patrick, no jogo contra o Inter, levou o Inter à virada. Num jogo que estava controlado ofensivamente pelo Flamengo. Então o Flamengo tem essa capacidade de empurrar o adversário contra as cordas, mas, ao mesmo tempo, parece sempre vulnerável a uma situação de desconforto Em dois momentos do jogo de ontem, você podia olhar aquilo ali com uma atenção. Porque o Flamengo fazia todos os gols possíveis, né? Acho e que a diferença voltava a cair. Mas a diferença voltava não era por méritos do adversário, era por claramente fragilidades defensivas. Vacilos. Exatamente, vulnerabilidades muito fáceis de encontrar nessa equipe. E por 2 momentos, bastava um gol para ir para pênalti. Isso, exatamente. 2 momentos do jogo. E os mais pessimistas falam, né? Tudo bem, foi bacana a classificação, mas não dá para tomar 4 gols do Maringá. Exatamente. Tomou 4 gols em 2 jogos, né? O primeiro jogo, né? O jogo da ida foi uma atuação, talvez a pior atuação do Flamengo na temporada, que foi o jogo pós-demissão do Vitor Pereira e o Flamengo comandado pelo Mário Jorge, técnico do Sub-20, que depois comandou contra o Curitiba e aí assumiu o Sampaoli contra o Iumblense pela Libertadores da América. Mas eu acho que esse é o desafio, é o Flamengo não perder essa confiança ofensiva que faz desse time um time que é muito forte, ele ameaça qualquer tipo de adversário, mas não pode ser tão vulnerável lá atrás. E isso envolve também o goleiro Santos, que ainda não recuperou aquela segurança máxima que a gente chegou a ver na temporada passada. O Santos, em 2023, é um goleiro das bolas possíveis. As bolas difíceis, ele não está conseguindo dar conta do recado. Uma bola ontem difícil, ele um pouquinho antes do quarto gol. Exatamente. Primeiro tempo. Exatamente. Houve um ataque perigoso pela direita, né? E ele conseguiu fazer a defesa. E esse gol, uma zaga bem posicionada com seu goleiro, não pode tomar um gol de escanteio com um gol contra dentro do meio da pequena área, né? O zagueiro não pode se assustar com uma bola que vem do escanteio na pequena área. Sim. A bola só poderia ir lá mesmo. Ninguém pulou na bola, ninguém foi. Exatamente, um erro coletivo de posicionamento que provoca o susto. A bola bateu em mim. Não pode ser assim. Que já havia acontecido com o Davi Luiz. Contra um adversário mais qualificado, enrola o jogo. Vira drama. Você recoloca uma equipe na partida. Esse lance que a gente acabou de mostrar. Vamos ouvir o Sampaoli, ele falando sobre o que ele gostou no jogo e o que ele acha que precisa melhorar para chegar ao time dos sonhos dele. O que mais gostei é ficar no Maracanã e que o time fez 8 goles. Que historicamente la historia hace que la obligación de Flamengo sea esa, con un time de otra categoría. Mas o time de outra categoria, hace pouco tempo, ganhou 2-0 a Flamengo. Então, eu considero que o time tem que melhorar em la condição de permanecer en esta sintonía contra cualquier rival. Si no, seguramente tengamos avances, retrocesos, avances. Eu quiero ficar aquí en un time muy grande para tener un time invencible. Tomará tiempo, pero es mi sueño. Levará tempo. Ele está se esforçando bastante, hein, em melhorar o portunhol, aliás, em falar portunhol, porque antes ele falava metralhadora no espanhol, ele corrida. A estudar português. Ele fixou residência aqui, a mulher é brasileira. Então tem uma casa em Búzios para jogar seu futebol. Ele está muito mais inserido, né, na realidade Brasil do que quando chegou.
Vai conseguir andar de bicicleta aqui também, igual andava em Santos? Vai jogar Pois é. futevôlei? Futevôlei vai, com certeza. Futevôlei vai. Na rede do Renato. Agora, o que vocês falam do Gabigol e do Pedro, eu consigo compreender. Eu consigo compreender muito a angústia do Gabigol. Mas ele está sendo útil para o time. Não, demais. Esse é o dilema, né? E está O sendo apelido útil dele é Gabigol. muito. Gabi passe. Ajuda gol, Gabi passe. Mas ele está sendo muito útil, porque é um dilema enorme para o treinador, porque o Pedro está sendo muito abastecido pelo Gabigol e está dando tudo certo para essa engrenagem, né? Porque o Pedro, tá claro que ele não precisa ser substituído. Acho que o São Paulo ontem percebeu, olha, não dá para substituir o Pedro. O Pedro faz gols que a gente não está esperando que faça, né? Ainda acho que vai muito no contexto da partida. Eu acho que não pode fechar uma equação com um elenco que te dá tantas possibilidades. E é importante saber dançar conforme a música. Sabe por que o Gabi funciona? Porque ele é muito bom jogador. Ele é além de um finalizador. Ele é muito bom jogador, ele tem fundamento, ele tem bom passe. Se ele não tivesse bom passe, ele não abriria tantos caminhos no campo como ele faz. Agora, ele está se adaptando a uma função que não o coloca na condição de protagonista como artilheiro. Ele é um protagonista ainda na engrenagem do Flamengo, mas de uma outra forma. Em outras situações, ele pode voltar a fazer gol, lógico que pode. E acho até que a ausência dos gols passa por uma má fase dele como finalizador também. Não vou vitimizar o Gabi, ele não recebe bola nenhuma. Não, ontem ele teve a oportunidade de receber passes redondinhos para fazer o gol e não recebeu. Mas em outros jogos, ele recebeu tantas bolas quanto o Pedro e não teve a mesma qualidade de finalização que o Pedro. Aí é uma má fase do artilheiro. E o que ele Gabigol faz, o Pedro não faz. Entendeu? O que ele faz, a articulação, mas o Pedro também não é só um finalizador. O Pedro sabe jogar fora da área, é inteligente, protege bem a bola. Em outros jogos, fez um papel de distribuição de jogo. Então, você tem uma dupla que tem muita qualidade. E nenhum dos dois é apenas um finalizador. Os dois têm a capacidade de jogar fora da área. O Gabi mais. O Gabi tem uma mobilidade maior que o Pedro. Mas o Pedro tem uma capacidade, tem um entrosamento com a bola, gente, que é de causar inveja. Só não causa tanta inveja ao segundo colocado na artilharia, que a gente acabou de mostrar, que é o Cano, né? São muito parecidos nesse Mas o Cano, sentido. por exemplo, o Cano é um cara de área. O Cano é o finalizador, é o do último toque. finalizador de fora de área também. Ele é um finalizador, ele tem uma visão de gol, de área, Olha aí, que nenhum jogador no Brasil tem hoje. Quem deve ter torcido só por um golzinho a menos era o Cano ontem, né? Porque chegou nessa rodada de ontem, enfim, da Copa do Brasil, bem abaixo do Cano. E passou, né? O Pedro passou o Cano em termos de... E outra coisa, sem querer dar uma aqui de estraga-prazeres ou mal-humorado, mas assim, o Pedro ontem fez 4 gols e 3 já no ritmo de pelada de final de churrasco. Vamos combinar. O jogo estava, assim, absurdamente aberto, onde todo o ataque era contra-ataque. Muito, era impressionante. Todo o ataque era contra-ataque. Parecia amigos do Zico. É isso. E com o Marinho, com o menino lá, o Matheus Gonçalves em campo, virou um campo de corrida. E aí a bola chega para ele limpinha ali. O Vidal entrou dando... Até o Vidal deu assistência. Exatamente. Então é muito difícil fazer uma avaliação contra adversários que vão colocar muito mais dificuldades que o Maringá. Daí vem a equação que os treinadores do Flamengo precisam resolver desde que o Pedro chegou. O Pedro chegou, ficou naquela reserva e tal, porque o Gabigol estava muito bem, foi começando a entrar, foi começando a fazer gol, e aí apareceu o grande problema. E agora, né? Que é o seguinte, Pedro e Gabigol não ajudam muito na tal da recomposição, da marcação, etc. E tal. E quando o Gabigol tenta fazer isso, é cartão amarelo, é briga, é xingar juiz e tal. E o Pedro não sabe fazer. E o Cano faz isso, é o que o Diniz fala. A entrega do Cano, saem correndo lá atrás para marcar. E o Pedro... Então, aí cria aquele problema. Você já tem um problema de ataque poderoso e defesa frágil. Você está com 2 caras que não estão marcando, e agora? Mas o São Paulo talvez prefira fazer... Entra onde? Não, quando eu estava pensando nisso, quando a Arrascaeta voltar, vai disputar com o Gerson o lugar ali? Flutuador atrás. O Gerson está fazendo meio que, às vezes, do Arrascaeta. Eu acho que o Cebolinha ainda tem um ponto de fragilidade. O Sampaoli gosta do cara que ataca o corredor, o atacante aberto. Mas a verdade é que
tanto Cebolinha quanto o Marinho não dão uma segurança técnica no time do Flamengo, não dão. Muitas das chances que o Gabigol muito irregulares. que ele tinha condições foram erros de passe dos dois. O Marinho, assim, eu sei que o Marinho está animadíssimo, motivado com a chegada do São Paulo, mas o Marinho é de uma imprevisibilidade tática, assim, de técnica, não é nem tática, mas técnica, que deixa ele muito fora do padrão do Flamengo. Eu costumo usar assim, o Marinho é muito peladeiro, sabe? Ele ou corre ou levanta a cabeça. Então ele erra muito no aspecto técnico. E o erro técnico trava muitas ações ofensivas do Flamengo. Interrompe muitas ações ofensivas do Flamengo. Então é aquele cara que quando pega na bola pode acontecer tudo, mas na maioria das vezes não acontece nada. Nação, então tá aí os comentaristas trazendo as informações do Flamengo. Eu torço muito pelo futebol do Marinho, cara. O Marinho chegou no Flamengo jogando bola. Jogando muita bola. Ele não conseguiu desenvolver o seu futebol no Flamengo, mas o técnico Sampaoli conhece ele muito bem e pode ser que ele consiga reverter essa situação e fazer o Marinho jogar bola. O Everton Cebolinha ontem também fez uma boa partida, inclusive marcou até um gol. Ele fez uma boa partida, inclusive ele até falou numa entrevista após a partida que o Sampaoli conversou com ele e falou pra ele, cobrou dele, dizendo que ele não estava rendendo nem 10% da capacidade de futebol dele. E ontem ele começou a apresentar uma melhora. Inclusive, nas notícias saíram que o Sampaoli conversou individualmente com 2 jogadores, Gerson e o Everton Cebolinha. E na conversa com os dois foram faladas as mesmas coisas. Que o jogador não estava rendendo nem 10% da sua capacidade, né? E nós vimos a melhora no Gerson incontestável. O Gerson jogou demais a partida ontem e o Everton Cebolinha ontem melhorou. Jogou bem. Na minha opinião, no meu ponto de vista, jogou bem. Agora vamos ver, é o Flamengo, o Sampaoli começar a recuperar o ânimo dos jogadores, o estimular os jogadores, motivar os jogadores. Por exemplo, uma vitória dessa de 8-2 já vai pro clássico já no embalo, né? Já vai pro clássico no embalo. Claro, o adversário não se equipara ao que o Flamengo enfrentou agora, que foi o Maringá, respeitando o adversário Maringá. Não se equipara, mas o ânimo do jogador, o jogador que estava sem fazer gol, o jogador que estava jogando mal, volta a jogar bem, ele já vai para outra partida, meu amigo, com um fardo mais leve. E aí é outra história, né? Vamos ver o que vai acontecer então no clássico, nação. Flamengo está sampaolizado. Vamos ver o que vai acontecer a partir de hoje, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.